A atuação de Bela Campos finalmente convenceu o público depois da semana com derrocada de Maria de Fátima. Vamos falar sobre isso, também trazer o destaque que Gabriel Wacker soltou nessa semana e que mostra que Gabriela está disponível no YouTube. A novela de 2012 da Globo nunca foi ao ar na íntegra no Globoplay. A gente explica melhor essa história no Legalzinho de hoje. Tem também curiosidades de Terra Nostra e Esperança. Terra Nostra que volta agora na edição especial. E também, qual novela pode substituir As Filhas da Senhora Garcia? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique conosco, hoje é sábado, 23 de agosto e vai começar o Legalzinho na Rede Gesla. Noite, muito boa noite para você que se liga na Rede Gesla de televisão, agora 19 horas e 54 minutos, legalzinho um pouco mais tarde, hoje no ar, mas estamos aqui para falar sobre as histórias que são importantes aqui dentro do universo da televisão. Vamos começar com o primeiro assunto, que é a novela Vale Tudo. Nessa semana foi exibida de maneira sistemática e gradual. Nesta semana foi exibida, de maneira sistemática e gradual a derrocada de Maria de Fátima, que culminou ontem com a expulsão dela da mansão dos Reutemann, com direito a tapa na cara com Odete Reutemann, momento Celina humilhando ela também, Afonso também confrontando ela de várias formas. Então é de fato uma derrocada que muda bastante a história, porque é o castelo de ilusões formado por Maria de Fátima ruindo diante de seus olhos, enquanto ela está ali tentando enriquecer através da família Reutemann. Quando a gente vê essa movimentação, me chamou muito a atenção no capítulo de ontem o desempenho da Bela Campos. A gente sabe que Bela Campos vem sendo questionada desde o início da novela. Eu também tenho muitas questões com relação à atuação dela no início da novela, de uma forma geral, mas eu acho que finalmente agora, da metade pro final, a Bela Campos encontrou a Maria de Fátima dela de uma maneira mais consistente. Conseguiu passar durante todo esse capítulo emoções conflitantes, principalmente durante essa discussão com o Afonso. A gente tem uma Maria de Fátima que fica numa posição meio passiva-agressiva, ao mesmo tempo em que ela percebe o quanto está já perdendo a luta ali contra a família Reutemann, ela tem também alguns momentos em que ela volta com a ironia e com o sarcasmo que lhe é tradicional para dentro dessa movimentação da novela. A gente teve os momentos de Maria de Fátima mais fútil durante o período blogueirinha, que ela estava sendo blogueira, em vários momentos, e a gente teve essa movimentação que me traz uma futilidade que a gente falava já em outros momentos da novela, que a Bela Campos colocava na Maria de Fátima dela, que parecia que a Glória Pires não tinha na original, claro, porque na época Glória Pires queria ser modelo dentro daquela configuração, e nós temos nessa atuação da Bela Campos nessa semana, eu acho que todos os elementos dessa nova Maria de Fátima, a queda da escada do Teatro Municipal, pra mim, foi melhor do que a queda da escada do Palácio Municipal da Glória Pires. Eu acho que a cena foi melhor feita, inclusive, teve toda essa configuração diferente de conseguir trazer um outro olhar para a cena, e também essa expulsão da casa dos Reutemann, com a revelação também do segredo da Celina para a Odete Reutemann, tendo essa movimentação sendo muito forte dentro da trama, naquele momento ali, a gente viu uma Maria de Fátima oscilando entre a tristeza e o ataque, É o famoso cair atirando que a gente gosta de ver nas novelas. Então eu acho que finalmente a Bela Campos conseguiu encontrar um tom muito central da Maria de Fátima dela, um tom muito específico e que de fato trouxe uma consistência para a interpretação que agora me parece que é irreversível até o final. Eu acho que de fato a Bela Campos brilhou nessa semana defendendo a Maria de Fátima que ela criou, essa versão de 2025. Eu acho que ela trouxe nuances de interpretação que a gente sentiu falta talvez nos primeiros meses, Eu sempre falei que eu achava que a atuação da Bela Campos ela acabava discrepante diante do talento de Thaís Araújo, de Débora Bloch,
Bock, da própria Malu Gali, de outros atores que já estavam muito consolidados ali e que nessa troca, nessa contracena que ela fazia com outros atores mais experientes, às vezes faltava um pouco dessa personalidade impetuosa da Maria de Fátima e que parecia que como quando a gente vê reality musical que a gente fala sobre a afinação, que bateu na trave, tipo, ficou muito próximo da afinação, mas faltou mais coisa. E eu acho que ela conseguiu equalizar isso no decorrer do tempo, de alguma forma, com a direção que também é criticada do Paulo Silvestrini. A gente teve ali uma Maria de Fátima com camadas que foram interessantes de acompanhar dentro dessa trajetória de Vale Tudo. Eu acho que essa cena de ontem, a descoberta do Afonso, a maneira com que ela tenta primeiro ludibriá-lo e depois acaba falando a verdade, dizendo que foi por dinheiro, eu acho que ela conseguiu ali alcançar, dentro da potencialidade da personagem, diversos pontos que são importantes para conseguir fazer a sustentação dessa atuação de Vale Tudo. Então eu acho que nesse momento, sim, na minha opinião, Bela Campos conseguiu alcançar um bom número ali em Vale Tudo e a gente segue acompanhando a novela até o final para poder fazer um panorama dessa personagem que dividiu muitas opiniões durante toda a trajetória da novela, mas o fato é que a novela se tornou um hit, sim, dentro das possibilidades que tinha de audiência, não chegou aos 30 pontos ainda, pode ser que chegue nessa reta final. Me surpreende que a novela tenha crescido tanto em momentos que depois a gente achou que não cresceria mais, que de fato tinha um teto ali, mas a novela tem conseguido, com capítulos especiais, com semanas especiais, buscar cada vez mais a atenção do telespectador e conseguiu recuperar bem o horário das 9. Isso é importante para a Globo, isso é importante para a instituição Novela das 9, né? E a gente vai, claro, acompanhando todos os detalhes. Segue o legalzinho na nossa programação. Legalzinho, agora pontualmente 20 horas, obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu comentário. Daqui a pouquinho eu leio os comentários de todos que estão conosco ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia ao vivo aqui na Rede Gesla. E claro, você que está vendo no modo gravado também, muito obrigado pelo prestígio e por estar presente aqui na nossa Rede Gesla de televisão, tá certo? Quero falar sobre Gabriela, de 2012. Vocês se lembram da novela que foi assinada, uma adaptação, né, por Valcir Carrasco, adaptação de Gabriela, e que foi sucesso ali numa época em que a Globo colocou um horário de novela das 11, né, que era quase que uma super série com cerca de 70, 80 capítulos e que trazia grandes sucessos de volta ao ar para fazer essa adaptação de grandes momentos da dramaturgia brasileira. Teve o Astro, teve Gabriela, teve Saramandaia, né, e outras novelas que tiveram essa função de ocupar, o Rebu também teve nessa época, de ocupar esse horário das 11 para ser uma homenagem a essas grandes novelas dos anos 70. E Gabriela, sem sombra de dúvida, primeiro, é uma excelente novela porque é um livro inacreditável. Eu sou apaixonado por Gabriela Cravo e Canela. A profundidade que o Jorge Amado coloca nessa trama dentro do livro é uma coisa incrível. Assim, a novela já é belíssima, tanto a de 75 quanto o filme, quanto também a novela de 2012. É tudo tão bonito porque justamente a singeleza e a singeleza e a complexidade ao mesmo tempo com que o Jorge Amado constrói a Gabriela Cravo e Canela traz para essa personagem a beleza que ela tem, que não é só a beleza física, que é evidente, claro, mas a beleza espiritual da Gabriela, eu acho que é muito forte dentro da trajetória do que o Jorge Amado oferece no livro, e por isso faz tanto sucesso na televisão. Mas, trazendo para o nosso universo aqui, Gabriela, e eu procurei muito dentro do Globoplay, nunca foi oferecida na íntegra dentro do Globoplay, até então eu não tinha entendido por que isso acontecia. E nessa semana, o Gabriel Wacker trouxe essa informação no portal F5 da Folha de São Paulo. Eu quero reproduzir aqui a matéria que o Diário de Cuiabá trouxe, trazendo o seguinte. Aliás, o Gabriel Wacker também assina essa matéria. A Warner Bros. Discovery decidiu disponibilizar Gabriela, novela produzida em 2012 pela Globo, no YouTube. A empresa é dona dos direitos do livro Gabriela Cravo e Canela, né? Direitos de adaptação desse livro, de Jorge Amado, que baseou a trama. A produção foi feita à época em parceria com as duas empresas, tanto que o logotipo de Warner Bros. Discovery estava ali dentro dos créditos finais de Gabriela, de 2012, a adaptação assinada pelo Valcir Carrasco. E quando a gente vê
essa movimentação, ela traz essa informação. A novela passou a ter capítulos em português publicados na plataforma de vídeos do Google no início dessa semana. Segundo apurou a coluna do Gabriel Wacker, a publicação é legal e foi feita através de uma parceria entre a Warner e a empresa Merzigo, eu acho que é assim que fala. Conhecida em todo o mundo por ter contratos com gigantes como Disney e NBC Universal, a Merzigo gerencia conteúdos oficiais de gigantes no YouTube e Facebook para monetização mais assertiva para multinacionais. E ela que tem publicado os capítulos e melhores momentos de Gabriela no YouTube. Os capítulos serão disponibilizados diariamente, um a um, até o seu final. As cenas de sacanagem e nudez foram editadas para evitar problemas e apresentam borrões que impedem a visão de partes íntimas. O fato chama atenção porque a novela não está disponível no Globoplay, e é essa a grande questão. Serviço de streaming da Globo. A trama está fora da plataforma de streaming da família Marinho, justamente pelas questões de direitos autorais, né, que são essa questão da Warner ter realmente a disponibilidade e os direitos, né, sobre a obra Gabriela Cravo e Canela e também a adaptação dessas obras para o cinema, por exemplo. Então nós temos também a novela do catálogo da Warner, do catálogo da Warner, né? E ela que decide o que fazer com as cenas e capítulos. Gabriela foi escrita por Valcir Carrasco, que foi uma releitura da trama original produzida pela Globo em 75, com grande sucesso. Né? Ao todo foram 77 capítulos produzidos. Juliana Paz foi a personagem título, que a versão dos anos 80 foi imortalizada por Sônia Braga. Em 2012, Gabriela contou com as participações de Humberto Martins, Matheus Solano, Vanessa Giacomo, José Wilker, Ivete Sangalo, Antônio Fagundes, Laura Cardoso e Maitê Proença em seu lançamento na época, né? Na época, a trama às 23 horas teve média geral de 19 pontos na Grande São Paulo e índice alto para uma novela das 11 na sua faixa de exibição. Cada ponto equivale a 199 mil telespectadores, que é a informação que a gente tem também. Então, boa notícia para quem gosta de Gabriela. Eu queria muito assistir a novela na íntegra, não assisti lá em 2012, e agora ela vai sendo disponibilizada no YouTube pela Warner Bros., que eu não sabia que era detentora dos direitos da novela também, né? Da novela produzida em coprodução com a Globo. Impressionante. Vamos ver o que vem pela frente aí adiante agora com essa publicação. Eu encontrei, inclusive, no YouTube todos os capítulos já publicados em espanhol, por exemplo. Mas em português eu não tinha essa informação. Então a gente vai, é claro, acompanhar tudo isso e muito mais a partir de agora. Segue o legalzinho na nossa programação. Agora 8h05, boa noite pra você. Em 2 minutos vai ser o horário oficial faustônico, né? Às 8h07. Às 8h07 a galera vai chegando, bicho. Faça parte do canal da Rede Guess lá no WhatsApp, deixe também seu like e o seu comentário, que é claro, é muito, muito importante pra gente poder trazer aqui para vocês todas as informações, tá certo? Vamos juntos aqui a partir de agora com os comentários de quem acompanha a Rede Guess de televisão, de quem deixa o seu like, o seu comentário, e já também eu trago as audiências desse sábado, que é bem importante, traz bastante informação sobre a X-Sports batendo 0,7 dentro da sua possibilidade de entrega de audiência, é um número excepcional, Vamos lá. Temos aqui no nosso chat Ana Paula conosco, dizendo que depois de amanhã é aniversário do Acerte ou Caia, deixa o seu like, participe conosco, tá? Gustavo Henrique, boa noite, Guesley, pessoal. Eduardo Mariano Borges também tá com a gente. O Gustavo Henrique dizendo que acha que Eta Mundo Melhor deu uma melhorada, apesar de estar gostando. Foi uma longa discussão lá no canal do Vanucci na sexta, né? Eu, Aninha e todos os debatedores ali. Mas eu acho que, de fato, pra mim, essa é uma questão central. O fato... Opa, errei. É uma questão central o fato de que nós temos a novela com audiência alta. O público a que a novela se destina tem assistido. Então, pra mim, na minha visão de como uma televisão pode fazer sucesso, essa é a maior métrica, né? Então, temos... Claro que existem opiniões divergentes a esse respeito, mas essa é a métrica que eu procuro usar. Luciane Klimachevski, boa noite. Eu não assisto Vale Tudo, não assisto nenhum tipo de novela, mas acompanho nos canais de fofoca. Tá certo, Luciane. Grande abraço, obrigado pela companhia. Lucas conosco, manda um abraço pra audiência carioca do Eduardo Moura, que retorna às atividades hoje. Coisa boa. Parabéns à audiência carioca, que tá voltando às atrações aí. Quem mais? Vamos adiante pra quem tá acompanhando a gente aqui.
Luiz Henrique Pinho, obrigado pela companhia. Lucas Félix, Maísa Bartalini também com a gente. Viu que ontem o programa O Melhor da Tarde, que falaram da novela Vale Tudo. Não vi o Melhor da Tarde ontem, hein? Quem mais? Eduardo Mariano Borges também, eu não assisti, tinha 14 anos. Gesla assisti quase todos os capítulos, diz o Gustavo Henrique. Luiz Henrique Pinho, você trabalhou em alguma emissora? Nunca trabalhei, Luiz. Sempre na área de publicidade e tudo mais. E aqui no YouTube, claro. Muito bem, você que está nos acompanhando, deixe o seu like, seu comentário, a sua participação. Vamos agora aproveitar a oportunidade de que estamos aqui conversando mais informalmente, antes dos 2 últimos assuntos, para a gente dar uma olhada nas audiências, né? Nas audiências da tarde de sábado. São poucos os dados que o Breno Moura tem ali, mas eu quero olhar para esses números junto com vocês, porque são questões interessantes da gente trazer por aqui. Deixa eu colocar aqui na tela, vamos lá. Na tela a partir de agora, nós vamos trazer para vocês as audiências do sábado. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Deixa eu ver se volta agora, né? O negócio antes estava aparecendo, agora vai aparecer, será? Espero que sim. Espero que sim, vamos ver se vai. Não, decidiu não ir. Mas deixa eu falar rapidamente sobre as audiências de hoje, para a gente poder ter esse filtro também, que é importante pelo seguinte. Em São Paulo, às 14h23, nós tínhamos História de Amor na frente com 11.3, Balanço Geral com 3, o SBT Notícias com 291, também são números importantes, mas o que me chama a atenção é que em quarto lugar estava a Premier League, né, o campeonato inglês, na quarta posição com 0,71. 0,71. Impressionante, um número muito importante. Nós temos também aqui, às 18h06, Futebol na Globo com 10.04, SBT Notícias com 5,20, o Cidade Alerta com 4,85, o Brasil Urgente com 1,90, Quintal da Cultura 0,42 e o Brasil do Povo 0,29. Então nós temos aqui, de novo, o SBT me parece que acerta esse horário, né, do SBT Notícias, consegue fazer alguma frente ali ao SBT Notícias, mas eu acho que tem coisas mais pra frente que são importantes da gente olhar e entender de que maneira vai evoluir. Mas, de fato, o Marco Pagetti estava apresentando hoje o SBT Notícias, 5.20 ali na média, naquele momento, na média não, naquele momento ali, né, 18,6, e nós temos em São Paulo às 14h23 a X Sports na quarta colocação com 0,7 no campeonato inglês Premier League. Segue legalzinho na Rede Gesla. Vamos para o terceiro assunto da nossa noite já de sábado, né? Para a gente trazer junto para vocês aqui. Eu quero falar sobre um assunto interessante, que é o seguinte. Terra Nostra está voltando para a novela do edição especial, né? Terra Nostra está voltando para a edição especial. Deu errado aqui, só um pouquinho. Agora sim. Terra Nostra está voltando para o horário da edição especial, ali logo depois do Jornal Hoje. Acredito muito num sucesso, principalmente porque vão editar a barriga da novela, que é conhecida como quase todas as novelas do Benedito Rui Barbosa, tem ali um momento de enrolação e tudo mais. Isso acontece já desde sempre, as novelas são espetaculares, sempre sagas muito épicas, né? E Terra Nostra tem todos os elementos disso. Eu encontrei aqui uma matéria da Folha Ilustrada de 2001, que tem a seguinte notícia, vejam aqui. Terra Nostra continua em 2001, da sucursal do Rio, 7 de janeiro de 2000, na Folha Ilustrada. A novela das 8 da Globo, Terra Nostra, terá continuidade em meados de 2001. A ideia, que vinha sendo cogitada pelo autor Benedito Rui Barbosa, foi confirmada ontem pela Globo. Terra Nostra inicialmente tinha 240 capítulos em 3 fases, 240 capítulos em 3 fases. Em novembro, o autor decidiu que a novela teria só uma fase, com passagens graduais de tempo. Terra Nostra deve acabar no meio de 2000. 2 novelas serão exibidas antes da continuação. Rui Barbosa se diz cansado e pediu tempo para fazer pesquisas para a novela. A continuação se passará 20 anos após o término, da primeira, anos 40. Os atores mais populares poderão fazer os papéis de seus descendentes. Tinha essa informação ali no início de 2000. Depois viriam ainda Laços de Família e também O Clone, para daí vir a Terra Nostra 2,
que você deve se lembrar e conhecer por Esperança, cujos protagonistas foram Reinaldo Gianecchini e Priscila Fantin. Reinaldo Gianecchini vinha do sucesso em Laços de Família, né, como Edu, e também a Priscila Fantin, que já tinha ali uma participação importante dentro de Malhação e tudo mais, ganhou esse papel de destaque. Esperança veio como uma esperança, de fato, de repetir os números assombrosos assombrosos positivamente, que Terra Nostra tinha nessa época. Só que o problema é que deu praticamente tudo errado nessa segunda versão de Terra Nostra, e eu quero trazer uma matéria aqui do Notícias da TV que fala um pouco sobre essa novela que seria Terra Nostra 2, se cogitou inclusive este nome para trazer para a novela, mas de fato teve uma trajetória cheia de percalços aqui com Reinaldo Gianecchini e Priscila Fantin nessa novela que foi escrita pelo Benedito Rui Barbosa e foi terminada pelo Valcir Carrasco, o que também deu treta, e nós vamos falar sobre isso aqui a partir dessa matéria, que diz o seguinte: de autor revoltado à morte no elenco, há 18 anos no caso quando foi escrita, foi 2002, faz mais tempo já, deu tudo errado em novela da Globo. Novela Esperança, que estreou em 2002, foi planejada para ser uma nova versão de Terra Nostra, sucesso de 99. Mas nem de longe a suposta continuação conseguiu repetir o bom desempenho. Pelo contrário, além da audiência baixa, a novela teve muitos problemas, com vários atores adoentados, uma morte no elenco, um acidente em cena e um autor revoltado. Os obstáculos começaram 2 anos antes de Esperança ir ao ar, diz aqui a matéria do Notícias da TV. O plano inicial do autor Benedito era nomear a trama como Terra Nostra 2 e ambientá-la durante a Segunda Guerra Mundial, mas a minissérie Aquarela do Brasil, de 2000, teve a mesma temática e frustrou seus planos. Por isso o nome ficou Esperança, e a história se passou na época da quebra da Bolsa de Nova York, em 29. Mas houve quem desse o apelido maldoso de Semelhança pela tentativa de se aproximar de Terra Nostra. A novela estreou em 17 de junho de 2002, no meio da Copa do Mundo, o que também não ajudou. Os protagonistas eram Tony, Reinaldo Gianecchini, e Maria, Priscila Fantin, 2 italianos que se apaixonavam, mas eram impedidos de viver seu amor. Ela era obrigada a se casar com um homem mais velho, papel de José Maier, e ele se envolvia com uma moça judia, Camille, interpretada por Ana Paula Arósio. 2 meses após a estreia, nós tivemos Arósio e Gianecchini que se feriram durante a gravação de uma cena em que Camille destruía uma estátua feita por Tony. A atriz torceu o pé, enquanto o ator teve um dente quebrado ao ser atingido por estilhaços que voaram após o golpe com uma barra de ferro. Treta, né? Complicado isso aí. É muito rolo para uma novela só, mas estava só no começo. Aí nós temos também outros problemas de saúde não relacionados a gravações acometeram o elenco. Antônio Fagundes, que participou da primeira fase, ficou uma semana internado com pneumonia. Nuno Lopes, que interpretava Murruga, foi para o hospital com luxações nas pernas depois de um acidente na praia. E Gilbert Stein, que vivia o pai de Camille, teve uma crise de hipertensão. O caso mais grave foi do ator Luiz de Lima, que vivia Antônio, pai de Murruga. Depois de 2 meses no ar na novela, ele faleceu aos 77 anos, vítima de uma infecção pulmonar. Autor com dificuldades. Enquanto isso, Benedito também enfrentava suas dificuldades de saúde. Além de ter seu sítio assaltado, ele começou a atrasar a entrega dos roteiros. Não sei se necessariamente era questão de saúde, eram questões pessoais. Cenas passaram a ser gravadas em cima da hora, muitas vezes no mesmo dia que iam ao ar. Um capítulo chegou a ser editado 20 minutos antes de entrar no ar. Com isso, cresceu o uso de flashbacks, o que não agradou ao público. A média de audiência na Grande São Paulo chegou a 27 pontos, o que na época era da 10 hoje, quando o esperado era 45. Quando a novela já estava no ar havia 6 meses, em dezembro de 2002, Barbosa alegou problemas pessoais e de saúde e foi afastado da própria novela. Ele foi substituído por Valcir Carrasco, que contou com a ajuda de Thelma Guedes. Vale lembrar que essa dupla repetiu a parceria agora recentemente em Terra e Paixão, não é? Thelma Guedes e o Valcir Carrasco. Nesse sentido, nós tivemos também aqui a informação que
o Benedito Rui Barbosa falou na época, que diz o seguinte, abre aspas, eu não queria que a novela fosse ao ar junto com Copa do Mundo e horário político. Achei que me prejudicaria, mas teimaram e fizeram mesmo assim. Além disso, minha mãe estava doente, eu deixava de escrever para ir ao hospital, voltava para casa chocado, tentava escrever. Foi ficando muito difícil para mim até que um dia resolvi parar, disse Barbosa em depoimento ao livro Autores, Histórias da Dramaturgia. A partir do capítulo 149, a trama ganhou novos personagens e desdobramentos, fugindo da história original, o que deixou o Barbosa revoltado. Valcir foi lá e mexeu em tudo, né? Me parece que teve uma coisa que disse que não ia mexer e acabou mexendo em tudo. Edmara Barbosa, filha do autor, disse à imprensa que ele não acompanhava mais a novela porque ficava muito irritado e tinha vontade de fumar, o que estava proibido de fazer. Quando Carrasco assumiu a novela, deixei de assistir. Se visse, queria bater nele. Na época, liguei para o Mário Lúcio Vaz, disse o Benedito, não é? E disse, aviso o Valcir que quando eu encontrar com ele vou dar porrada, entendeu? Ele simplesmente acabou com a minha novela. Não terminou como eu queria. Depois mandou uma carta pedindo desculpas. Coitado, falou o autor em depoimento ao livro A Seguir, cenas do próximo capítulo. Ainda assim, apesar de tudo que deu errado, Carrasco conseguiu dar um rumo final à novela e levantar a audiência. Esperança chegou ao fim em fevereiro de 2003 e não deixou saudades. Nunca foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo e nem no Viva. Mas teve essa reta final com uma audiência pelo menos um pouco melhor. De fato, foi uma novela muito conturbada nos bastidores, e quando isso acontece, acaba se tornando uma questão difícil de mencionar, né? Difícil de resolver. Então, são questões que acontecem e ficam para a história da televisão. Segue o legalzinho na nossa programação. Não se esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, participar conosco aqui na Rede Gamer. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Vamos para o último assunto da noite, que é mais uma especulação aqui. Nós tivemos nessa semana nós tivemos as filhas da senhora Garcia buscando a vice-liderança na quarta-feira contra a Record. Pela primeira vez o SBT consegue reverter um cenário que estava muito ruim. Com a Caverna Encantada dando 2 pontos em determinado momento e Força de Mulher dando 10 pontos no mesmo horário, o SBT conseguiu passar a Record, que exibe Paulo Apóstolo nesse momento. A gente tem discutido muito sobre isso, sobre o erro estratégico que me parece ser, né? E o SBT conseguiu, com capítulos especiais estendidos nas quartas-feiras, para fazer a fuga do público do futebol valer a pena, o SBT tem conseguido resultados muito interessantes com a novela As Filhas da Senhora Garcia. Mas eu já falei aqui também em outras oportunidades que existe uma questão, para mim, muito forte, de que o SBT precisa pensar bem em qual vai ser a substituta de As Filhas da Senhora Garcia, porque vai ser com as próximas novelas, talvez, que o SBT consiga conectar o público, né? Conectar o público com essa força que As Filhas da Senhora Garcia tem. Pedi ao chat GPT para que me dissesse 5 opções de novelas que poderiam substituir As Filhas da Senhora Garcia. E assim o simpático robô me respondeu. A primeira opção seria Vencer el Pasado, que foi exibida em 2021 na TV. Não é? Lá no México. Por que seria boa? Mesma linha de drama familiar e social que já funcionou em As Filhas da Senhora Garcia. Forte apelo feminino, aborda questões contemporâneas, como fake news e reputação nas redes sociais, e faz parte da franquia Vencer, que já é conhecida por boa audiência no México. Essa franquia Vencer tem sempre vencer alguma coisa, né? Nessa novela, Vencer o Passado, Renata, uma talentosa bióloga, vê sua vida desmoronar quando uma mentira viral nas redes destrói sua reputação profissional e pessoal. Determinada a limpar seu nome, ela enfrenta preconceitos, intrigas e chantagens enquanto tenta reconstruir sua carreira e sua vida amorosa, provando que ninguém deve ser definido pelos erros reais ou inventados do passado. Essa, então, seria a ideia de Vencer o Passado. Se o SBT quiser ir na linha de resgatar grandes sucessos que foram reeditados, Se Nos Deixan é uma boa opção. Se nos deixam, né?
Alicia Montiel, uma mulher dedicada à família, descobre que seu marido, um renomado jornalista, mantém um caso extraconjugal há anos. Decidida a se reinventar, ela enfrenta preconceitos, reconstrói sua autoestima e encontra um novo amor com um homem mais jovem, desafiando as convenções sociais e provando que nunca é tarde para ser feliz. Nesse sentido, é um remake moderno de Mirada de Mujer, um clássico da TV mexicana, história de superação, empoderamento e romance maduro, pegaria um público mais adulto e fiel, sucesso recente no México e também na Univision lá nos Estados Unidos para o público hispânico. Pode ser uma boa opção. Também temos aqui relacionada da franquia Vencer La Ausência, que também poderia ser uma substituta. Continua a linha de dramas humanos e emocionais da franquia Vencer, tem várias protagonistas femininas e histórias entrelaçadas e tem alta identificação com temas familiares, como perda, recomeço e união. 4 mulheres unidas pela dor da perda de entes queridos e um trágico acidente descobrem que compartilham segredos que podem mudar suas vidas para sempre. Juntas, elas precisam enfrentar a ausência de quem amam, lidar com traições, desafios financeiros e emocionais e encontrar forças para seguir em frente, transformando dor em esperança. Pela sinopse especificamente, eu não acho que seja uma boa opção, porque eu acho que precisa ter uma figura central feminina forte, como é a Ofélia Garcia de As Filhas da Senhora Garcia. Então temos essa questão também. Mais uma opção que o nosso glorioso e simpático robozinho ChatGPT... Simpático? Será que ele não está me observando nesse momento? Talvez. Outra sugestão que ele nos trouxe foi a gloriosa La Herencia, um legado de amor, que seria herança de família no título brasileiro. Após a morte de um rico fazendeiro, 5 irmãos são surpreendidos ao descobrir que tem uma meia-irmã desconhecida, herdeira legítima de parte da fortuna. Divididos entre aceitar ou rejeitar a nova integrante da família, eles enfrentam intrigas, paixões proibidas e um mistério envolvendo a verdadeira causa da morte do patriarca. Porque seria boa, um drama rural contemporâneo, lembra um pouco A Dona e Coração Indomável, que foram sucessos no SBT, mistura romance, segredos familiares e disputa por fortuna. Boa audiência na Televisa, estilo clássico que agrada os fãs de novelas mexicanas tradicionais. Eu não sei se as novelas mexicanas com vínculo de fazenda, especificamente, seriam o melhor momento para o SBT, mas a trama em si me parece muito boa, muito cara de ser aquela trama cheia de reviravoltas meio chocantes que poderia fazer o SBT funcionar melhor nesse horário. Então, La Herencia é mais uma das opções. E nós temos também aqui um clássico, né? Um clássico que foi reeditado recentemente e que, se o SBT quiser usar o apelo nostalgia também, seria uma boa opção, né? Mas eu acho que não seria o momento também, acho que tem outras opções. Mas seria o caso de Os Ricos Também Choram, né? Os Ricos Também Choram teve um novo momento recente. Nesse sentido, é o remake de um dos maiores clássicos da teledramaturgia mexicana. Foi feito em 2022 esse remake, com visual moderno, produção de alto padrão, nome forte e nostálgico que pode chamar a atenção mesmo de quem não vê novelas hoje, né? E tem aqui a trama central. Mariana, uma jovem humilde, tem sua vida transformada ao ser acolhida por um milionário após perder o pai. No luxuoso universo da elite, ela enfrenta preconceito, inveja e um amor complicado com o filho do empresário, enquanto luta para provar que a nobreza do coração vale mais do que qualquer riqueza. Então, Os Ricos Também Choram tem uma versão de 2022, foi a primeira novela que o SBT exibiu mexicana, em 82, né? Grande momento ali, e são opções nesse sentido. Tem gente que tem falado também sobre A Desalmada, se eu não me engano, que pode ter uma repercussão interessante, mas acho que essa figura feminina central é bem interessante para o SBT utilizar, já que Força de Mulher foi bem e As Filhas da Senhora Garcia mostra também essa consistência, né? Então eu acho que são boas opções aí para o SBT pensar daqui para frente. Coloca aqui embaixo qual para você é a novela que deve substituir As Filhas da Senhora Garcia e a gente volta com os comentários agora. Estamos de volta com o nosso legalzinho, claro, pedindo sempre que você participe conosco, deixe aqui o seu comentário, a sua participação, a gente está à disposição para você comentar por aqui. Para você que está vendo no modo gravado, também muito obrigado pela parceria, pela companhia. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Carlos Silva tá conosco, boa noite para você. Luiz Henrique Pinho, lembro da novela Esperança, da música da Laura Pausini. Lui, que qui arrivo... Que torneira. Grande momento.
Se fosse novela espírita, diz aqui o Eduardo Mariano Borges, não entendi. Você assistiu Esperança, você gostou? Pergunta o Gustavo Henrique. Cara, eu assisti bastante. Me lembro de ter assistido bastante da novela, não com a mesma emoção de Terra Nostra, mas assisti. Olivaldo Coelho conosco, obrigado pela companhia. Carlos Silva também com a gente. Luiz Henrique Pinho, podia colocar nova reprise da novela Rebelde, versão mexicana. Dificilmente. Nesse horário faria sucesso. Tem que ser uma trama mais madura. E o SBT já tá ligado nisso, né? Já entendeu que tem essa importância. Eu acho que todas as novelas mexicanas são a mesma coisa, diz aqui o Eduardo Mariano Borges. A novela, o gênero em si, né? Exige muitas vezes as mesmas coisas. Vale Tudo chegou a 25 pontos, chegou a 27 já essa semana, né? Quem mais? Luiz Henrique Pinho, Os Ricos Também Choram, foi citada pelo professor Girafares no episódio do Os Hóspedes do Seu Barriga, na segunda parte. Eu não sabia, tem que ver isso. Tem que ver. Muito bem. Gente, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, a gente vai ficando por aqui com o nosso legalzinho e volta amanhã com a resenha televisiva. Um abraço e até lá.